estou aqui, disposto a ouvir a tua voz. Abro meu coração pra fazer o que queres de mim. Tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa ser restaurado, vem com tua mão. Eu quero ser um homem segundo teu coração. Vem com tua mão. Eu quero ser um homem segundo teu coração. Dá-me um novo coração, um coração igual ao teu. Dá-me um novo coração, um coração moldado por tuas mãos. Senhor, estou aqui, disposto a ouvir a tua voz. Abro meu coração pra fazer o que queres de mim. Tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa ser restaurado, vem com tua mão. Eu quero ser um homem segundo teu coração. Vem com tua mão. Eu quero ser um homem segundo teu coração. Dá-me um novo coração, um coração igual ao teu. Dá-me um novo coração, um coração moldado por tuas mãos. Dá-me um novo coração, um coração igual ao teu. Dá-me um novo coração, um coração moldado por tuas mãos. Um coração disposto a te obedecer e cumprir todo o teu querer. Um coração disposto a te obedecer e cumprir todo o teu querer. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. 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 Dá-me um
Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse programa que tem abençoado muito a sua vida, a minha vida. Esse programa que é um programa jovem, né, juvenil, cheio de pessoas jovens aqui. Eu sou o único velho aqui, né, barba e tudo. Um homem formado. Eu espero que esse programa venha abençoar o seu coração, assim como na semana passada. Semana passada nós falamos a respeito de relacionamento, a maneira de Deus. Se você não viu, vê depois, galera. Assiste esse primeiro, vê depois, que eu creio que vai te abençoar também. E hoje tem um tema polêmico. Eu acho que é um dos temas mais polêmicos na vida da igreja, Bruninha. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não sabe lidar com ele, que é o quê? Pecado. A nossa pergunta hoje é: pecado tem tamanho? A gente vai discutir isso ao longo do programa. As meninas estão aqui para explicar, eu sou um mero apresentador e eu creio que vai te abençoar. Galera, comenta aí, você acha que pecado tem tamanho? Se sim, se não, comenta aí, já aproveita, curte o nosso vídeo, que você apoia o nosso programa, se inscreva em nosso canal, né? Ativa o sininho, todo dia tem um Café com Cristo aqui para te abençoar. Eu creio que você vai ser muito abençoado por Deus se você fizer isso, tá bom? Tamo junto, galera, vamos para as nossas perguntas. Bruninha, a primeira pergunta estava... Gente, eu esqueci de deixar vocês se apresentarem, perdão. Vou deixar cada uma se apresentar. As duas, a Bruninha, você se apresenta, fala quem você é, para a galera, tudo bem? Fala a sua idade. Gente, hoje eu estou com a cabeça meio cheia, então assim, a gente fica meio doido, mas vamos lá. Fique à vontade. Bom, eu sou a Bruna, eu tenho 13 anos, e é isso. Eu sou a Carol e eu tenho 19 anos. Isso daí, eu sou o Maicon e todo mundo já conhece, né? Mas vamos lá. Brunete, tudo bem? Vamos lá? A primeira pergunta é: existe pecadinho e pecadão? Essa pergunta é muito boa, porque quando eu era pequeno, eu falava assim para os meus irmãos: eu vou falar para o meu pai que eu não fiz isso, ou para minha mãe que eu não fiz aquilo, porque pecado não tem problema, é uma mentirinha, então pecadinho não tem problema. Mas isso é verdade? Existe isso mesmo, Bruninha, de pecadinho e pecadão? O que você acha? Acredito que pecado é pecado em qualquer tipo de situação, mas cada pecado tem sua gravidade, mas não tem esse termo de pecadinho e pecadão, é pecado. Sim. E tem todo tipo de pecado tem a sua consequência. Se você mata uma pessoa, logicamente, você vai ser preso. Né? Vai ser uma consequência maior. Agora, se você mentir, não vai ser tão grande. Não vai ser uma coisa estrondosa. Mas, diante de Deus, pecado é pecado. E em Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você peca e pede perdão diante de Deus, você será perdoado, porque Jesus disse em uma das parábolas que não é só para perdoar 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Então, se você peca, Deus com certeza vai te perdoar, mas se você tiver verdade naquilo que você está dizendo. Então, não existe pecadinho e pecadão. Viu, gente? Olha, gente, tem 13 anos de idade, eu tô surpreso com isso. A galera, olha, mostrou versículo, fez toda uma introdução. E é isso mesmo, né? Galera, para Deus não existe isso de, fulano de tal matou, ele é mais pecador do que fulano que mentiu. Por quê? Por que a gente fala que pecado tem tamanho? Porque a Carol vai responder isso daqui a pouco. Mas, enfim, pecado não tem tamanho, galera. Por quê? O que é pecado? A palavra no hebraico, para pecado, significa errar o alvo. Galera, para Deus não importa se o cara errou por 1 centímetro ou se ele errou por 1 metro, ou por 1000 metros, ou por 1 quilômetro. Errado é errado e pronto, acabou. Então, não tem essa diferença, fulano de tal é mais pecador do que eu porque eu sou fofoqueiro e o outro é prostituto. Eu sou mentiroso e o outro é assassino. Não tem essa diferença para Deus. Mas, Carol, se pecado não tem tamanho, por que a gente trata pecado como se tivesse tamanho? Já percebeu isso? Só um adendo. A gente sabe, gente, para mim, pecado não tem tamanho. Eu consigo, se você quiser, depois eu posso até dar um estudo sobre isso mais a fundo. Mas
conheço um monte de pessoa que fala assim, pecado não tem tamanho, ok. Mas na hora que ela peca, ela age como se fosse, não tem problema, né? Deus perdoa. Aí quando o outro peca, não parece, não é muito assim, não. Então, parece que às vezes pecado tem tamanho. Se pecado não tem tamanho, por que nós tratamos como se tivesse, Carolzinha? Eu acho que tem a ver com o nosso senso de justiça, que é diferente da justiça de Deus. Quando a gente olha para o pecado, a gente se baseia nas consequências que ele carrega. E é claro, cada pecado tem uma consequência, como a Bruninha disse. Mas uns são mais difíceis e outros mais fáceis de resolver. Mas no senso de justiça humano, quando você olha para uma situação que tem uma pessoa que mentiu, uma pessoa que cometeu adultério, a gente, sem dúvida, olha para a mentira como algo muito mais inofensivo e mais fácil de corrigir, né? Eu acho que a gente acaba usando esse critério para medir tamanho de pecado. Mesmo sabendo que Deus não olha dessa forma, a gente acaba agindo assim. E, cara, isso é algo muito perigoso, porque essa ideia de pecado tem tamanho, e tal, tem destruído igrejas. Porque, vamos supor, um pastor, ele mente. Um pastor de uma igreja, ele mente, e a igreja fica sabendo. Vamos supor que a igreja tem dois pastores. Um mentiu e o outro adulterou. Vamos usar o exemplo da Carol. A igreja, quando o pastor mente, a igreja fala assim, mas mentir, todo mundo mente, coisa e tal. Agora, adulterar, que isso? Ele é um homem de Deus. Gente, se ele não devia adulterar, que é pecado, ele também não deveria mentir. Então, quando a gente trata o pecado com essa diferença de tamanho, a gente nós abrimos porta para que pessoas cometam pecadinhos, por assim dizer. E, galera, pecado para mim é igual, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E quando você abre essa fresta para a pessoa pecar, dar um pecadinho, né? Um pecadinho. Pode ser que amanhã isso na sua concepção se torna um pecadão. Hoje uma criança está mentindo, amanhã pode ser que ela esteja roubando, esteja defraudando, enganando. Então, galera, nós devemos tratar pecado com toda seriedade. Eu gosto muito de uma pessoa dessa igreja, o Yuri, ele é um homem de Deus, ele é aqui da intercessão, e quando nós conversamos, né, a respeito desse tema, ele fala, Maico, pecado é igual crime, é tolerância zero. Você não pode admitir mentir, você não pode admitir roubar, adulterar, essas coisas. Porque, galera, se hoje aquilo que é pequeno para você pode se tornar muito grande. Mas, Carolzinha, Bruna, quer dizer, você pensa, o que você pensa a respeito disso, né? Esse pecado não tem tamanho, porque nós agimos como se ele tivesse. É uma questão de opiniões diferentes. Se, por exemplo, é igual eu falei, ou você está mentindo, uma consequência vai ser menor. Agora, se você estiver matando, aí a consequência vai ser maior, obviamente. E as pessoas usam esse critério realmente para justificar alguma coisa, um pecado, mas pecado é pecado. Na Bíblia diz que o pecado afasta a gente de Deus. Então, obviamente, pecado é pecado. Tem o que falar. É isso aí, galera. E algumas pessoas, né, na hora de defender essa tese, né, que o pecado tem tamanho, pega aquele texto que Jesus está diante de Pilatos, e Jesus vira para Pilatos e fala o seguinte, olha, você só tem autoridade sobre mim, porque do céu te foi dado, né? Mas quem me entregou a ti, maior pecado tem. As pessoas pegam e falam, Jesus falou que pecado tem tamanho, pronto, acabou. Mas, galera, a gente não pode pegar um texto e colocar ele fora do contexto, né? Isolado. É o que meu pai fala comigo sempre, né? Texto fora de contexto vira pretexto, né? E pretexto para heresia. Então, para ninguém ser herege, galera, ali era um assunto de consciência, autoridade. Olha só, era a autoridade sobre um governo. Pilatos não era uma autoridade religiosa, ele era uma autoridade política. Então, o papel de Pilatos era o quê? Era julgar se o cara cometeu o crime ou não, certo ou errado. Certinho, meninas? Agora, por um outro lado, nós temos os fariseus, que são o quê? Os líderes religiosos da época. Tinham os escribas, os essênios, tinha uma galera toda ali que era responsável pelo quê? Pelo aprendizado, né? Pela aplicação da lei no cotidiano daquelas pessoas. Então,
Quando Jesus fala o seguinte, ó, quem me entregou a ti maior pecado tem, é que o seguinte, as pessoas que deveriam estar exercendo a justiça que vem do alto, a justiça que te deu autoridade, estão usando essa justiça para condenar alguém inocente. Por isso que a gravidade é maior. Não é porque ele tem tamanho, se é grande ou pequeno, não. É porque os outros sabiam da consequência do pecado. É igual, né, eu estava falando com as meninas aqui, é igual uma criança. Se uma criança ela pegar um garfinho e enfiar numa tomada, é algo muito ruim, né? E isso pode até se dizer que é irresponsabilidade de quem está cuidando. Por quê? Porque a criança, ela não tem essa ciência de que se ela colocar a coisa vai dar ruim. Mas agora, se eu, um marmanjo com essa barba toda no meu rosto, né, um homem bonito, de 1,95 m igual eu, alemão, pegar e enfiar uma faca ali, um garfo ali na tomada, e eu morrer, a culpa é minha. Eu tenho consciência que isso mata. Então, galera, o que muda é a sua consciência do pecado. Se você sabe que você está fazendo errado, você não pode ser justificado. A Bíblia fala o seguinte, que Deus não terá por justo aquele que, né, tem consciência do pecado. Tá bom? Então, última pergunta, meninas. O que é iniquidade e o que é transgressão? Pecado é igual cachorro, tem espécie, né? Tem o pecado, tem a transgressão e a iniquidade. Então, meninas, vocês podem dar uma explicadinha a respeito desse tema para a gente hoje? Quem quer começar? Posso começar? Pode ser, Carol. Eu acredito que transgressão é como algo externo, algo explícito que está sendo feito, né? Como infringir uma lei. Quando você, vamos supor, é o exemplo de roubar. Nos 10 mandamentos fala para não roubar. Quando a pessoa vai lá e comete furto, ela está transgredindo a lei. Eu entendo a transgressão como isso, algo mais explícito. E a iniquidade, eu deixo para a Bruna responder. Eu acredito que iniquidade seria um pecado mais oculto, um pecado mais reservado. Em relação à transgressão e à iniquidade, elas têm sim uma diferença, mas continua sendo pecado. Sim. Mas a iniquidade, muita gente pensa que a iniquidade pode ser mais grave do que a transgressão ou o pecado comum. Mas a iniquidade é uma coisa constante, uma coisa contínua. Agora, pecado é tipo, pisei na bola, né? Foi um escorregado. Foi ali um momento de deslize. Isso, essa palavra. Então, tem bastante diferença, sim, mas não é uma coisa muito grande de diferença. É pecado. É pecado. E é isso, caraca, mano, eu tô me sentindo rodeado por pessoas expert no assunto, não que são pecadoras natas, não isso, mas que entendem do assunto. Vocês estão compreendendo, galera? Então, a transgressão nada mais é do que você infringir a lei de Deus. Exemplo, a lei de Deus fala, não matarás. Se eu pego e mato, eu transgredi a lei de Deus. Deus falou lá explicitamente, não matarás. Agora, Davi foi um cara que cometeu esse erro ali com Betseba. É isso mesmo, né? A cabeça da gente vai rodando, é isso mesmo. Com Betseba. Davi, o que ele faz? Ele pega o esposo de Betseba, que é Urias, manda Urias, né, na linha de frente da guerra, e Urias vai o quê? E é morto. Davi sabia que aquele homem não tinha condição de estar na linha de frente. Então, Davi, ele mata aquele homem. Então, Davi, ele o quê? Ele transgride a lei de Deus quando ele faz isso. Só que depois, Davi, ele faz o quê? Ele vai e se deita com aquela mulher. E aí, galera, entra a iniquidade. Era algo que estava sendo gerado dentro de Davi. Davi estava aguardando aquilo. Ele viu a menina, ele gostou da mulher, e ele começou a gerar aquele sentimento dentro dele, até que um momento aquele pecado se, né, explanou desta forma, né, o assassinato de um homem e a gravidez também de Betseba, né, que um filho que depois veio a morrer. Então, galera, pecado é pecado. Trata o seu pecado com tolerância zero. Um pecado, ele pode acabar com a sua vida espiritual, pode acabar com você, né, te difamando. Deus, ele tem poder para regenerar? Tem. Eu falo o seguinte, pecado é igual gripe, tem vacina. Jesus, ele deu a vacina. E ela o quê? Tem a graça, que é de graça. A vacina você pode tomar de graça. Todo mundo pode tomar vacina contra a gripe. Inclusive, é importante você se vacinar nesse tempo. Que não dói nada.
Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa. Tempo. Mas, se você ficar brincando com a gripe, alguém do meu lado tá gripado, a Bruninha, aí eu pego na mão da Bruninha, esfrego o nariz aqui, gente, o povo vai brigar comigo porque a gente tá no tempo de pandemia, aí pego depois na Carol que tá gripada, esfrego a mão no olho, coisa e tal. É lógico, gente, que eu vou gripar, porque eu tenho imunidade, eu tenho proteção para aquilo, mas eu estou flertando com algo que pode me prejudicar do mesmo jeito. A vacina não me isenta de, né, ser danificado pelo vírus. Então, galera, pecado é a mesma coisa. Não se brinca com o pecado, não se flerta com o pecado. Tenha a graça de Deus, Ele vai te perdoar quando você peca, Ele vai te regenerar, mas as consequências virão. Então, para não ter problema, é melhor não fazer, né? Meninas, tem alguma coisa que vocês querem falar para nossa galera aí, deixar um aviso, né, um comunicado aí, um lembrete? Sim? Bruninha? Sobre, que eu quero acrescentar, né? Sobre o tipo de gravidade de pecados. Antigamente, antes da vinda de Cristo, os pecados eram perdoados fazendo sacrifícios. Então, de Levítico de 1 a 4, dos capítulos de 1 a 4, eles mostram os tipos de sacrifício que você devia fazer por cada tipo de pecado. De sacerdote, de rei, de rainha, de tudo quanto é tipo de pecado. Ou de pessoas também que infringiam a lei de Deus. Então, tem a sua gravidade, mas continua sendo pecado, como a gente diz o programa inteiro. E se a gente pedir perdão diante de Deus, pedir perdão sobre todos os nossos pecados, Deus vai perdoar. Porque Jesus foi na cruz justamente porque Ele é o sacrifício vivo. Então, todos os pecados de todo mundo foram perdoados naquela cruz. Então, não tem volta. Foi perdoado, mas viver em pecado também não é bom. Em Romanos 3, 23, diz que, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, eles estão separados da glória de Deus. Mas, se você pedir perdão, Deus vai estar de braços abertos. Carolzinha, tem algo para falar? Manda um abraço pro pessoal, então, pros seus pais que estão te assistindo, qualquer coisa. Mas, galera, cara, 13 anos mesmo, você tem certeza que você só tem... Gente, eu quero uma filha desse jeito. Mas, galera, esse foi o nosso programa. Espero que tenha te abençoado. 2 professoras aqui, uma de 19 e outra de 13, gente. Eu estou aprendendo com uma menina mais nova do que eu. Isso é muito importante. Isso deixa claro que Deus ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Então, fui muito abençoado pela sua vida hoje, Brunete. Pela sua também, Carolzinha. Você sabe que eu sou seu fã. E é isso, galera. Esse foi o nosso Papo Team. Vamos orar. Eu quero abençoar a vida de vocês. Na verdade, eu vou deixar a Brunete orar hoje. Você quer orar, Bruna? Não! Pode ser. Então, a Bruna vai orar hoje, abençoando a sua vida, declarando o poder de Deus sobre você, regeneração de pecado. E é isso. Amém? Oremos, Bruna. Senhor Deus, muito obrigado por ter nos cuidado de hoje e sempre. E agradecemos por ter trago Jesus até a terra para nos perdoar de todos os nossos pecados. E que a gente sabe que você vai perdoar a gente em qualquer tipo de pecado, porque nós somos seus filhos e a gente agradece muito por esse dom que nos deu. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Galera, esse foi o nosso Papo Team. Que Deus te abençoe. Vai ter nosso louvor aí e a nossa reflexão da semana. Que Deus te abençoe. Estou te esperando. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Fala, galera. Vamos agora adorar a Deus, amém? Que a gente possa adorar Ele com um amor ousado e que você possa ser cheio nesse momento e que você possa mergulhar na presença de Deus.
meu falar, tu cantavas sobre mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, e seu amor lutou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas,
Aleluias. Vamos entoar aquele cântico que diz: por o Rei da Glória se fazer presente nas nossas vidas, amém? Que Ele possa entrar e que nós possamos ficar cheios da glória dEle. tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e se pedirmos, Jesus virá.
bênção, essa chuva de unção sobre a sua vida agora. Que você possa ser cheio e cheio cada vez mais. Oh, meu Deus, venha, Senhor, sobre essas vidas agora, meu Pai. Cada uma na sua casa. Abrir as comportas do céu, meu Pai, e abençoar a vida, Senhor, de cada filho teu, meu Pai. Oh, Senhor, eu te peço, meu Pai, no teu santo nome, meu Pai, eu te agradeço por esse momento de louvor, que é tão precioso, meu Pai. Eu te agradeço. Amém. Eu, Chapolin Colorado. Tô brincando. Mas vamos lá, tá gravando? Já tá gravando? Ah, tá. Hã? Pera aqui. Foi mal. Buguei. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que você tenha curtido o nosso programa até aqui. Que Deus tenha falado fortemente ao seu coração. Sabe, esse tema, pecadinho, pecadão, é um tema muito polêmico, mas ao mesmo tempo é um assunto que nos confronta, é um assunto que nos leva a pensarmos, né, sobre a nossa condição em Cristo, sobre o que estamos fazendo, o que estamos realizando e para quem estamos realizando e qual consequência pode ocorrer conosco no meio disso. E para embasar esse tema, eu quero compartilhar com vocês o texto de Romanos 3, 23 ao 27. Abre a sua Bíblia aí comigo, Romanos 3, 23 ao 27. Diz o seguinte: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, e sim pela fé, pela graça. Galera, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E dentro desse tema eu quero dizer que pecado ele não tem tamanho. Romanos fala que todos, exatamente todos os seres humanos, todas as pessoas pecaram. E porque nós pecamos, fomos destituídos da glória, fomos destituídos do favor de Deus, do amor de Deus. E nós passamos agora a ser escravos do diabo, escravos do pecado. E agora nós já não tínhamos mais contato com Deus, estávamos distantes de Deus. Mas Jesus, Deus, Ele é um Deus bom. Deus, Ele envia o seu Filho para me salvar e nos salvar. Galera, esse negócio de que eu sou mais ou menos pecador, para Deus não existe. Pecado é pecado, te distancia de Deus, te afasta de Deus. E não é para Deus isso daí, eu estou mais perto de Deus do que o cara que pecou junto comigo, porque ele fez outra coisa. Não, galera, distância é distância. Distância faz com que o contato, o amor não seja sentido. Deus, Ele te ama quando você peca, sim. Quando você não o aceitou ainda, Deus, Ele te ama. Mas você se torna incapaz de sentir o amor de Deus por você. Mas a Bíblia vai nos dizer que a graça de Deus foi derramada sobre nós, mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meios de Cristo. Galera, nós fomos redimidos. Você vive nessa condição. Você agora não é mais um pecador. Você agora é redimido pelo sangue de Jesus. Sabe, quando Jesus ele nos redime dos nossos pecados, Ele nos leva a um patamar diferente de vida. Ele nos leva a outra posição. Uma posição onde o pecado ele não reina sobre a mim e sobre a sua vida. O diabo ele não tem poder sobre a mim e sobre a sua vida. O diabo ele não pode tocar em mim e em você, porque agora nós somos redimidos. E Deus ele não olha para nós como meros pecadores, mas agora Deus ele nos chama de filhos, de amigos, de salvos, de justo. A Bíblia vai dizer ainda em Romanos que Deus ele fez daquele que não tinha pecado algum a oferta pelo pecado de todos nós, para que em Cristo
fôssemos chamados justiça de Deus. Então talvez você está aí, acredita que pecou muito, pecou pouco, que você tem um pecadinho, um pecadão, mas eu quero te dizer, e não importa o tamanho do seu pecado, Jesus, ele te perdoou, você agora é nova criatura, e Deus, ele tem uma nova vida para você. E a terceira coisa que eu quero compartilhar é que vivemos a justificação da vida de Cristo em nós. Galera, agora não bastante nós sermos redimidos, nós somos justificados. Jesus, ele nos justifica diante do Pai, e nós vivemos agora nessa base. Ou seja, imagina que você cometeu um crime e agora você está sobre condenação, e o juiz, ele tem uma sentença para você, e há um advogado querendo te acusar, há alguém querendo que você seja punido, que você seja preso, que você pague por aquilo que você fez. Mas por um outro lado, existe alguém que quer o seu bem, quer que você seja livre, quer que você tenha uma nova oportunidade, e esta pessoa, ela faz de tudo para te justificar, e na sua justificação, essa pessoa, ela apresenta um argumento ao juiz, e o juiz decreta algo em seu favor. Galera, foi isso que Cristo nos fez. Ele não só nos redimiu, mas ele nos tornou livres da culpa, livres da condenação. Por isso que Paulo em Romanos ainda, olha gente, leiam Romanos, Paulo diz o seguinte: agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que nós vivemos. Não importa se você acredita em pecadinho, em pecadão, se você não acredita, o fato é que nós fomos justificados dos nossos pecados, e Jesus tem para mim e para você uma nova vida. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha curtido esse programa, que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos orar. Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque, ó Deus, não interessa o que achamos, se o pecado tem tamanho, não tem tamanho. Ó Deus, o Senhor nos perdoou. Ó Pai, o pecado não foi, Senhor, tão alto, Senhor, para, Senhor, poder te, Senhor, atrapalhar, para poder impedir que o Senhor viesse ter contato conosco. Não, Deus, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, tudo, Senhor, para que possamos, Senhor, ser chamados teus filhos, para que possamos ser um contigo. Ó Pai, eu te louvo por isso. Eu quero declarar sobre esta pessoa, talvez ela tenha pecado antes desse programa, ó Pai, tenha pecado durante ele, ó Pai, eu pecará depois, Senhor, porque somos humanos, mas Pai, eu quero lembrar esta pessoa do teu amor, da tua graça e do teu perdão. Ó Pai, eu quero declarar que ela é justificada, que ela é justa por meio de Cristo, e que agora o diabo, Senhor, não pode mais a condená-la, não pode mais culpá-la, porque em ti fomos redimidos e justificados. É em nome de Jesus que eu oro, abençoando esta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Galera, semana que vem eu te espero para mais um Papo Tim. Esse foi o nosso programa. Tamo junto, um forte abraço, tchau. Senhor, estou aqui, disposto a ouvir a tua voz. Abro meu coração para fazer o que queres de mim. Tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa ser restaurado, vem com tua mão.